So, Pega uma água para ele depois ali. it's a great privilege for me to be here. É um grande privilégio para mim estar aqui. My heart always goes to small churches O meu coração ele sempre está voltado para igrejas pequenas, because I'm reminded how it all started. This is how it all started. porque eu me lembro, foi assim que nós começamos, uma igreja pequena. Everywhere around the world, when the Word of God first came out, it was small groups of believers. Todo lugar ao redor do mundo onde a palavra chegou eram sempre grupos pequenos de cristãos que se reuniam. By the grace of God, we keep growing, E pela graça de Deus, o nosso ministério continua crescendo, but we must remember how we started. mas é sempre importante lembrar como nós começamos. And when we are faithful in the small things, then God will give us the big E ones. quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, Deus vai nos dar grandes coisas. But we should never ever despise the small beginnings. Mas nós nunca podemos desprezar o início pequeno. And I think this is a very amazing time of the year for me to be here today. E eu acredito que esse é um momento incrível do ano para eu estar aqui no Brasil. Because tomorrow the Jewish people will begin celebrating the last and the longest festival on the Hebrew calendar. Porque amanhã o povo hebreu vai começar a comemorar a celebração mais longa, né, no calendário hebraico. And it is the only festival the Gentiles will be required to celebrate in the future. E esse é o único festival, a festividade que os gentios será pedido que eles celebrem também no futuro. So I thought that it'll be appropriate if we touch the topic of God's calendar, Então eu acreditei ser apropriado se nós falarmos sobre esse assunto do calendário de Deus. because God is not just the God for the people of Israel. He's the creator of the heavens and the earth. Porque Deus não é apenas o Deus do povo de Israel, Ele é o Criador de todo o céu e de toda a terra. He wants to be known as the God of Israel, Ele quer ser conhecido como o Deus de Israel, but he wants to be known as the God of Israel by the whole world. mas Ele quer ser conhecido como o Deus de Israel por todo o mundo. And I always remind people that God is not Jewish E eu sempre lembro as pessoas, Deus não é judeu and Jesus is not Christian. e Jesus não é cristão. Christian is a follower of Christ. Cristão é um seguidor de Cristo. Christ cannot follow Christ. He is the Cristo não Christ. pode seguir a Cristo, Ele é o Cristo. And God was not circumcised on the eighth day E Deus não foi circuncidado no 8º dia, until he came in the form of a man até que Ele veio na forma de um homem, for a reason and for a season. por uma razão e por um momento. But we have to remember Mas nós temos que lembrar that the Lord wrote and gave us his word not just for a specific time period in the past, que o Senhor escreveu e nos deu a sua palavra não apenas por um momento específico passado. If the word of God was only valid for past times, we shouldn't be studying it today. Se a palavra de Deus tivesse a sua validade apenas para o passado, nós não deveríamos estar estudando-a agora. But there is no place in the Bible where it says, well, this book is no longer to be taught anymore. Mas não existe lugar na Bíblia que diga assim, olha, esse livro aqui não é para ensinar mais a respeito dele. Não And I tem. always remind believers that Jesus never ever quoted the New Testament even one time. E eu sempre lembro os cristãos que Jesus nunca citou o Novo Testamento, nem por uma vez. In other words, as the fruits of the New Testament, you should not forget the old. Né? Então, como fruto do Novo Testamento, nós não devemos esquecer do Antigo Testamento. Because every time Jesus mentioned it is written, Porque sempre que Jesus dizia assim, está escrito, he only talked about the Old Testament. ele falaria algo sobre o Antigo Testamento e somente sobre o Antigo Testamento. And everything that was written in the Old E Testament tudo que está escrito no Antigo Testamento was revealed in the New foi Testament. revelado no Novo And Testamento. through that, we understand the Old. E através dessa revelação nós entendemos o Antigo Testamento. We first need to understand that God wants us to know
Então, primeiramente, nós precisamos entender que Deus quer que nós saibamos what is going to happen. o que vai acontecer. We're not a group of people that know only the past and they need to go to the psychic shop for the future. Né? A gente não é um grupo de pessoas que só conhece o passado e aí tem que em algum lugar buscar alguma revelação do futuro. In Isaiah 46 verses 8 to 10, the Lord through the prophet Isaiah says, I am God, there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done. No projetor aí, Isaías 46, do 8 a 10, fala assim: lembrem-se disso, gravem-no na mente, acolham no íntimo. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. One of the things that God wants us to remember Him for is that He is the God that wants His children to know now even what the future is going to Uma bring. das coisas que nós devemos saber é que Deus é um Deus que quer que nós, os seus filhos, saibamos agora as coisas que vão acontecer no futuro. And it saddens me a lot that everything in this book is revealed to us, E me entristece às vezes, porque tudo que está nesse livro, que nos é revelado, but people still look for other Bible codes and extra books that are not here. e ainda assim, tudo revelado para nós, as pessoas estão procurando códigos secretos na Bíblia, livros ocultos que não estão aqui. People want secret things. As pessoas estão procurando coisas secretas. Well, I can tell you one thing. Whatever God wants us to know, it's already here. Mas eu posso lhe dizer uma coisa, lhe afirmar, tudo aquilo que Deus quer que você saiba está na Bíblia. The Bible says in Deuteronomy 29:29, the secret things belongs to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever. Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras. So whatever God has in mind as a secret, it belongs to Him. Whatever He wants us to know is already revealed through His Word. Então, todo segredo pertence a Deus e tudo que Ele quer que nós saibamos está revelado já na Bíblia Sagrada. Now, one of the things that people don't understand is that the Old Testament is carrying in it so much of the plan of God for salvation for the whole world. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que o Antigo Testamento está cheio da intenção de Deus, do plano de Deus para a salvação de nós. And as the do mundo. children of Israel were about to leave the land of Egypt, E o povo de Israel, quando eles estavam prestes a sair da terra do Egito, and the Lord said to them, o Senhor disse algo para eles. from this point, I De- want you to start running a calendar. Desse ponto em diante, eu quero que vocês tenham um calendário. And the calendar means it's event that you should remember every year. E o calendário era o seguinte, é um evento que todo ano vocês vão se lembrar dele. And I want you to understand that there is a meaning to it. That's why I want you to remember it. E eu quero que vocês entendam que há um significado para ele e por isso que eu quero que vocês lembrem desse evento. In Colossians chapter 2 verses 16 and 17 it says, "Therefore let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ." Colossenses 2, 16 e 17, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. So we have to understand that when God inscribed in His Word
festivals, Então nós temos que entender que quando Deus ele coloca na sua palavra essas festividades, they were there, but they were just a mere shadow of the one that is about to come. essas festas estavam ali, mas elas eram uma sombra do que estava por vir. And he says the substance is Jesus E ele himself. fala, a realidade é o próprio Jesus. So you've been celebrating those festivals for so long, Então vocês estão celebrando essas festividades por tantos anos, but the minute Jesus came, mas no momento que Jesus foi revelado, now I want to introduce you to the reason why you celebrated all of agora eu these. quero mostrar para vocês o propósito pelo qual vocês celebram essas festas. Now it's time to talk to the real person. Agora é hora de falar da pessoa real. Think about yourself walking in a sunny day on the beach in Copacabana. Pensa você andando num dia ensolarado na praia de Copacabana. And the sun is right there on you. E tá aquele sol ali sobre você. And then you see the shadow, your shadow is casted on the beach. E aí você vê a tua sombra lançada ali na praia. And it's a natural thing. É algo natural, comum. I see shadows of people when they enter. Eu vejo a sombra das pessoas ao entrarem aqui na sala. And as long as the shadow is there, that's all you know and that's all you see. E se você vê a sombra ali, é o que você sabe, né, que tem ali, é o que você está vendo, Then it's okay. tudo bem. But when the substance shows up, Mas quando a realidade aparece, who are you going to talk to? com quem que você vai conversar? To the shadow or Com to a the sombra substance? ou com a realidade, com a pessoa? If you see the shadow of a hand of a person, Se você vê a sombra de uma mão se aproximar, and then you see the real hand, e aí você vê a mão verdadeira, who are you going to shake the hand? qual você vai cumprimentar? The shadow or the real A hand? sombra ou a mão verdadeira? So you see, by ways of seeing the shadow, Então, ao você ver a sombra, you knew that the substance is about to come. você sabe que a realidade, né, a substância está para chegar. But if the substance is already standing in front of you, Mas se ali a realidade já está na tua frente, you're not going to keep looking at the shadow. você vai parar de olhar para a sombra. You will finally understand what Você the shadow vai was all about. entender o significado que era aquela sombra. Sometimes small people cast a big shadow. Às vezes, pessoas pequenas fazem uma sombra grande. It all depends on where the light is. Tudo depende do ângulo da luz. But the shadow Mas a sombra tells you that the substance is coming. te mostra que a substância, a realidade está chegando. And regarding the festivals that the Lord told Israel to celebrate, E no que diz respeito às festas que o Senhor pediu para que Israel celebrasse essas festas, Paul wrote to the church in Colossia, Paulo escreve para a igreja em and he says to Colossenses. them, hey, these are just a shadow, but Christ is the Ele substance. fala para eles, né? Olha, pessoal, isso aqui é só uma sombra. A realidade é Cristo. And tomorrow, E amanhã, the whole Jewish world is going to celebrate something. todo o mundo judeu vai celebrar algo. They don't know the substance. Eles não sabem a realidade, não conhecem a substância. They're still dealing with the shadow. Eles ainda estão lidando com a sombra. 7 festivals are inscribed in Leviticus 23. 7 festas são descritas em Levíticos capítulo 23. You can see them on the screen right now. Você vai ver elas ali na tela. You see Passover, unleavened bread, first fruits, the feast of Pentecost, trumpets, Day of Atonement, and tabernacles. Você vê lá, né? Páscoa, pães sem fermento, primeiros frutos das semanas ou Pentecostes, trombetas, dia de expiação e a festa dos tabernáculos. And it's a beautiful thing. E é algo lindo. What's beautiful is E o que é lindo nisso that you see Jesus in each and every one é of que them. você vê Jesus em cada uma dessas festas. The first 4 As primeiras 4 are festas celebrated in the spring. são celebradas na primavera The last 3 are celebrated in the autumn. e as outras 3 no outono. And there is a long time of end of spring, the whole summer E aí that tem um is in período, né, between. no final da primavera, o verão, até chegar no outono. By the way, if you want, there's more seats here. If you want. Tem mais cadeira aqui na There's frente, one uma here, ali, there's 2 more uma here. aqui, tem mais uma aqui no meio, tem cadeiras aqui na frente, caso vocês precisem. Yeah. Okay. And so, what I did for you today, Então o que eu fiz para vocês hoje,
I broke each and every one of them to the shadow and the substance. Eu mostrei, eu coloquei cada uma delas aqui, o que é a sombra e o que é a realidade dessas festas. So you will all understand what the Lord said to Israel and how it's been fulfilled in Christ. Para que vocês saibam o que o Senhor falou para Israel, as festas que ele pediu para Israel celebrar e como isso se cumpre em Cristo. And it's important to me to teach that, especially Gentiles. How many of you are E é importante Gentiles? para mim ensinar isso aos gentios, né? Quantos aqui são gentios? Gentiles não means são non-Jews, judeus, né? okay. Gentil é quem não é judeu. not Judeo? Quem não é judeu aqui? Okay. All of you. Todos vocês? Any Jews here? Algum judeu aqui? Okay. Hello, sister. Olá. So my point is Mas o meu ponto é that today you're going to understand que hoje vocês vão entender, that in order for you to celebrate in the future the Feast of Tabernacles, para que você possa celebrar no futuro a festa dos tabernáculos, because everybody will have to, porque todos terão que celebrar. you must understand and believe in the first 6 ones. Você precisa compreender e acreditar nas primeiras 6 festas. We take the first one is Passover. Então nós pegamos a primeira, a Páscoa. The children of Israel are about to leave Egypt. Os filhos de Israel estavam prestes a deixar o Egito. Pharaoh went through a series of 10 plagues, and each plague, by the way, was against a different Egyptian deity. Faraó enfrentou uma série de 10 pragas e cada uma dessas pragas era direcionada contra um dos deuses, uma das divindades do Egito. And right before the last one, E pouco antes da última praga, the Lord is telling Moses to tell the children of o Israel, Senhor ele fala para Moisés dizer algo aos filhos de Israel. take a small lamb, Pegue um cordeirinho pequeno, very, very young, a year old, not more than cordeiro that, de 1 ano de idade, não mais do que isso. and bring him into your house. E aí traga-o para dentro da sua casa. Keep him for 4 days. Você vai ficar com esse animalzinho em casa 4 dias. And on the 4th day, E no 4º dia, you need to slaughter him, to kill você him. precisa sacrificar, matar esse animal. And the reason is because you need that blood of the unblemished Lamb of God. E a razão porque você precisa desse sangue, desse cordeiro sem mácula. Take some of the blood and put it on the 2 doorposts. E aí você vai pegar esse sangue e vai colocar nos umbrais da porta da sua casa. So when I send the judgment over the Egyptians, E aí Deus diz: quando eu enviar o juízo sobre os egípcios, when the angel will see the blood, he will pass quando over. o anjo ver o sangue na porta, ele vai passar sobre essa casa. That's why we call it Passover. Por isso que é passar por cima, é passar sobre. He passed over the houses with the blood. O anjo da morte vai passar por cima das casas que tiverem o sangue na porta. He didn't tell the angel, look for the Jews and excuse them. Ele não disse para o anjo: olha, procura os judeus e protege eles. No, Não. look for the blood. Não, ele disse assim: procure a casa que tiver o sangue, essa você poupa. If the house has the blood of an innocent lamb Se on a- the doorpost, Se na porta da casa tiver ali o sangue de um cordeiro inocente, then I will pass over it and not judge it. então eu vou passar sobre essa casa e ela não vai receber o julgamento de Deus. I'm often thinking, what if the Egyptians would have overheard E eu God fico pensando, né? E se os egípcios tivessem ouvido essa instrução? and they would have done the same E se thing? eles tivessem feito a mesma coisa também, colocando sangue? The angel would have passed over them, O anjo teria passado sobre eles? because to be exempt from God's judgment has nothing to do with your affiliation by birth. Porque a verdade é, para você estar isento do juízo de Deus, não tem nada a ver com a tua linhagem, né, de sangue, de onde você vem. It has to be an active part on your side Tem que ser um ato assim, uma atitude sua. to take the blood of the innocent lamb Você vai pegar o sangue do cordeiro and inocente put it on your e doorpost. vai colocar sobre a sua porta. The children of Israel had no clue.
Why? Os filhos de Israel, eles não tinham ideia do porquê disso. They just did it. Eles simplesmente And obedeceram the angel e came fizeram. E quando o anjo chegou and passed over, e passou sobre, and they were exempt from death. eles escaparam da morte do primogênito. And they realized, wow, there is power in that blood. E aí eles perceberam, uau, existe poder nesse sangue. Every house in Egypt is now mourning and crying. Enquanto todas as casas no Egito agora choram, lamentam, Death, which is, by the way, direct result of sin. a morte, né, que a propósito é um resultado direto do nosso pecado, And they're not better, eles não eram melhores, but they believed that Mas the eles- blood of the lamb eles acreditaram que o sangue daquele cordeiro is necessary era necessário for the judgment not to fall on them. para que o julgamento não caísse sobre eles. So you understand that in the mindset of the Jewish people, Então você entende que na mentalidade do judeu, the Lamb of God o cordeiro de Deus is the lamb that provides escape from judgment. é o cordeiro que provê um escape do juízo que há de vir. And so, if you fast forward to the time of John the Baptist, E aí se você vai lá na frente, no período de João Batista, John, by the way, was not a Baptist, just so you know. ele não era batista, né, da igreja batista. He's called John the Baptist, but he was Jewish. He wasn't a Ele era Baptist. chamado João Batista, mas But ele anyway. é judeu, né? But John was there in the desert, João estava lá no deserto. and he called people to come and be baptized. E ele chamava as pessoas, venham e sejam batizados. The next day, John 1:29 says, the next day John saw Jesus coming towards him. E João 1:29 diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se. Now John could have said, behold, my cousin. João poderia ter dito assim: eis o meu primo. He could have said, behold, the king of Israel. Ele poderia dizer: eis o rei de Israel. He could have said, behold, my good friend from Galilee. Ele poderia ter dito: eis aí o meu grande amigo da Galileia. But when he saw Mas Jesus, quando ele viu Jesus se aproximar, he understood ele entendeu that substance just arrived que a realidade havia chegado. and that shadow finished its purpose. E aquela sombra terminou o seu propósito. He looked at Jesus Ele olhou para Jesus and he said to everyone all around. e ele disse para todos que estavam em volta. And you have to understand, Jewish people always talk to Jewish people about the Jewish people. E você tem que entender, porque os judeus sempre falam com os judeus a respeito dos judeus. Rabbis teach Jews in the synagogue. Os rabinos ensinam os judeus na sinagoga. The temple was there only with Jewish people. Gentiles were not allowed even to go in. No templo era só os judeus, os gentios não podiam entrar. Jews are not dealing with non-Jews. Os judeus, eles não têm muito assunto com o não-judeu. They actually are afraid to mingle with non-Jews. Na verdade, eles têm até medo de se misturar com quem não é do povo deles. So the teaching of the Jews is mostly on the Jews Então, o ensino dos judeus, em sua grande maioria, é a respeito deles próprios. and their relationship with the God of Israel. E a relação deles com o Deus de Israel. And John is breaking every possible rule here. E João aqui, ele quebra todas as regras possíveis. He's looking at Jesus Ele olha para Jesus se aproximar and he's saying two things. e ele fala duas coisas. Behold, the Lamb of God. Eis aí o Cordeiro de Deus. And then he says, who takes away the sin of the whole world. E aí ele fala algo mais, ele fala assim, que tira o pecado de todo o mundo. It's not just for Israel. Não apenas para Israel. It has never been only for Israel. Nunca foi somente para Israel. The innocent blood can save everyone. O sangue inocente pode salvar qualquer pessoa. And Jesus came E Jesus veio. and John understood it. E João entendeu. By the way, the concept of Jesus being the Passover lamb A propósito, né, o conceito de Jesus sendo o Cordeiro Pascal is something that also Paul knew, and he taught that to the church in Corinth. é algo que Paulo também sabia e ensinou a respeito disso para a igreja In em 1 Corinto. Corinthians 5, the latter part of verse 7 is, In for
Yeah, go ahead. Em 1 Coríntios 5, na segunda parte do verso 7, For Christ, our Passover, was sacrificed ele for diz us. assim: pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. He's not saying that to the Jews. He's saying that to the Ele não Corinthians. estava falando isso para os judeus, ele fala isso, o nosso Cordeiro Pascal, à igreja em Corinto. And I'm saying that to the church in Rio de E eu Janeiro. falo isso para a igreja no Rio de Janeiro. The carnival that goes on here once a year O carnaval que acontece aqui uma vez por ano was something that went on in Corinth every day. é algo que acontecia lá em Corinto todo dia. Corinth had a big shrine for Aphrodite. Corinto tinha um templo enorme de Afrodites. And people would Aphrodite. come from all over the world. People would come to Corinth from the two sides, from the Aegean Sea and also from the Adriatic Sea. They would come As all the way. pessoas vinham do Mar Egeu, do Mar Adriático, vinham de todos os lados para chegar ali na And cidade they de Corinto. supposedly go there to worship that goddess, E supostamente eles iam lá para adorar Afrodite, but it was a festival, a non-stop festival of the flesh. mas na carne. verdade o que acontecia ali em Corinto era uma festa que não acabava da carne. And all of the priestess of that goddess were actually E prostitutes. todas as sacerdotisas daquele templo, na verdade, eram prostitutas. And to them, to that E city, para essas pessoas, a igreja em Corinto, the church in Corinth, he says, indeed Christ our Passover. Paulo fala, né? Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Was sacrificed for us. Behold, the Lamb of God who come to take the sin of the whole E ele world. fala: eis aí então o Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. And then you know the Jewish people were told that they're right at the very first Sunday. E o povo judeu foi dito a eles que logo então Excuse me. Right after they sacrificed the Passover, Então, depois a outra instrução era, logo depois que vocês sacrificarem o Cordeiro Pascal, they have to start eating for 7 days only unleavened bread. eles tinham que começar a comer, a partir daquele momento, por 7 dias, pães sem fermento. And it's interesting, it says, on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread to the Lord. 7 days you must eat unleavened bread, he said. E aí Levítico 23 fala assim, no 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. So the Jewish people are now eating. By the way, it's not easy to eat unleavened bread. E For eu vou te 7 falar, days. tá? Não é gostoso não comer esse pão sem fermento. You need to drink a lot of water, Tem que estar bebendo muita água junto com esse pão. and you need to pray that everything will go well. E você tem que orar para que vá tudo bem. And you know the unleavened bread. So you know, unleavened bread is E o pão sem fermento it's like a cracker. é como um biscoitinho. Yes, and it has stripes and it has piercing on it. E esse biscoito, que é esse pão sem fermento, ele tem uns riscozinhos assim, ele tem alguns furinhos. And that's so it will not, of course, get. Yeah, Para ele não crescer, né? Para ele não crescer. no bubbles will be created. Ele The não vai air will crescer. flow. And so it's very interesting. Jewish people for 7 days are eating something. Então é interessante, a partir desse momento, por 7 dias, os judeus começam a comer algo, They break it, eles quebram esse pão, they eat it, eles comem esse pão, but they don't know what it is. mas eles não sabem o que é. They don't know what it means. Eles não sabem o que aquilo significa. But God said Mas Deus disse. that we do it. Deus falou, a gente come. Tem que comer por 7 dias, pão sem fermento, a gente come. The same Paul to the same Corinthians, O mesmo apóstolo Paulo, a mesma igreja em Corinto, in the same verse of the same no chapter, mesmo versículo do mesmo capítulo, when he talked about Jesus being the Passover, quando ele fala a respeito de Jesus sendo o nosso Cordeiro Pascal, actually told them, na verdade ele diz a eles: therefore purge out the old leaven that you may be a new lump since you truly are unleavened. E ele fala assim, então tirem todo o fermento para que vocês sejam nova massa sem fermento. In other words,
Leaven is in typology is sin. Né? Livrem-se do fermento velho. Em outras palavras, o fermento simboliza o pecado. Purge out the old leaven. Então tirem o pecado, o fermento velho. Stop living your old life, Parem de viver a vida antiga. your old sinful ways. Aquela maneira pecadora de viver, aquela maneira antiga de You're a viver. new creation in Christ Vocês Jesus. são uma nova criatura em Cristo Jesus. You're a new lump. Um novo pão, né? Uma nova massa. And if you believe in the one who was pierced, E se você acredita naquele que foi furado, in the one who had stripes on him, naquele que tem as suas as arranhões, né? Os then you machucados, truly are unleavened. você também está sem fermento. 1 Corinthians 5:8 says, "Therefore let us keep the feast not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth." 1 Coríntios 5:8 fala assim: por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. So Passover was fulfilled when Jesus was crucified. Então a Páscoa, ela se cumpre quando Jesus é crucificado. But the first fruits was actually the life of the believer Mas os primeiros frutos, na verdade, eram a vida do cristão, that are now like Jesus. que agora, né, o cristão é semelhante a Jesus. They are new creation. Ele é uma nova criatura. The old things passed away. As coisas velhas se passaram. Now, the first Sunday after Passover, O primeiro domingo depois da Páscoa it was another festival called First Fruits. era um outro domingo de festividade chamado a Festa dos Primeiros Frutos. And the priest had to get all of the sheaf of the first fruits of your harvest. Então o sacerdote ele recebia, né, os primeiros frutos ali da colheita, And it's very interesting because o feixe. the Bible says in Leviticus 23:10-14, Interessante, né? Em Levíticos 23, do 10 ao 14. Tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. And so, 2,000 years ago, Então, 2000 anos atrás, on the Sunday after Passover, no domingo depois da Páscoa, the first fruits were fulfilled. os primeiros frutos se cumprem. Matthew 28, verse 1 and verse 6. Mateus 28, versos 1 e 6. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, disse o anjo às mulheres: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. And the same Jesus, when Paul talked to the Corinthians in chapter 15 in verse 20, he says, O mesmo Jesus, quando Paulo falou aos Coríntios no capítulo 15, disse: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. first fruits from those who have fallen Os asleep. primeiros frutos daqueles que dormiram. Jesus is the only person in history Jesus é a única pessoa da história that was born, que nasceu, died, morreu, resurrected, ressuscitou and never died again. e nunca mais morreu. Do you understand that some people were born, Vocês entendem? Algumas pessoas nasceram, died, morreram, and they were resurrected? ressuscitaram. Lazarus is one of them. Lázaro, por exemplo, morreu e ressuscitou, But then they died again. mas aí ele morreu de novo. Lazarus is not with us anymore. Lázaro não está mais entre nós. Very few people, Pouquíssimas pessoas, apart from Christ, only two that I know, fora de Cristo, somente 2 que eu sei, actually never died. nunca morreram. We know that Enoch Enoque, was actually taken, ele foi levado, né? he never died. Ele nunca morreu. Then he was very, he was taken in a very modest way. E ele foi levado de uma forma modesta, né? The Bible says he was walking with the Lord and then he was no longer there. E a Bíblia fala que Enoque caminhou com Deus e de repente já não estava mais. Elijah
is a diva. He wants a Elias chariot, é uma horses, diva, né? and Tinha fire. charrete, Give, cavalos, sorry, the whole. toda aquela coisa, né? But again, even Elijah never died. Mas mesmo também Elias nunca morreu. Jesus was born, Jesus nasceu, died, morreu, resurrected, ressuscitou and became the first fruit of those who have fallen asleep. e se tornou a primícia, os primeiros frutos daqueles que dormem ou morrem. What does it mean first? O que significa primeiro? First means that he marks the beginning Primeiro fala que ele marca ali o início of what God promised for his people. daquilo que Deus prometeu ao seu povo. God promised for his people Deus prometeu ao seu povo that the day will come que vai chegar o dia and the dead in Christ que os mortos em Cristo will rise, ressuscitarão and those that are alive e aqueles que estiverem vivos together will be caught up in the air. juntos serão levados aos céus. But whether you are a believer or non-believer, Mas se você é um cristão ou não, se você é crente ou não, and you died, e você morrer, there has to be a resurrection. vai acontecer uma ressurreição. The only thing is there are two resurrections. A única coisa é que existem duas ressurreições. The two resurrections are, the first one is of the believers, E a primeira ressurreição é a dos crentes and the last one is the non-believers. e a segunda, a última, dos não crentes. The Bible says, "Blessed are those A Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles on them who are taking part in the first resurrection. aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. On them, Para the esses, second death A has no segunda power." morte não tem poder sobre estes. And it's very interesting because after the first fruits, Então é muito interessante porque depois então da festa dos primeiros frutos, from the moment we celebrated Passover, we had to start counting 7 weeks. então do momento que celebra a Páscoa, já começa a contar 7 semanas. And you can clearly see on the 50th day, they had to come together and proclaim a day of holy convocation. E no 50º dia, né, eles tinham que se reunir e convocar uma convocação santa, sagrada. Leviticus 23:15 to 23, you can read. Levítico 23, do 15, fala assim: a partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Wow. So that was the Jewish people every year. Então, o povo judeu, todo ano, faziam essa festa. And they don't understand why. E eles não entendem o porquê. They're still doing that every day, every year. Até hoje, o povo judeu celebra essas festas todos os anos. They come together. Eles se reúnem, We make cheesecake. fazem bolos, We bring the fruits. trazem a comida, We make a lot of nice foods. né, um monte de comida boa. But no one truly Mas understands why. ninguém realmente entende o porquê dessas reuniões, dessas festas. 2,000 years ago, Isso aconteceu 2000 anos atrás. on that day of Naquele Pentecost, dia, né, no dia de when it Pentecostes, had fully come, quando ele veio, the believers, the church in Jerusalem, were all in one accord in one place. a igreja, né, os crentes em Jerusalém, numa única mente, num único acorde. And suddenly there came a sound from heaven, De repente vem um som do céu and they were all filled with the Holy e Spirit. todos eles ali foram cheios com o Espírito Santo. Now let me explain the difference between you Deixa eu explicar a diferença entre vocês and Israel e Israel when it comes to this festival. quando chega nesse festival aqui. First of all, I will tell you that if you want to be Jews, Primeiramente, eu vou falar para você, se você quer se tornar um judeu, we do not recruit. nós não recrutamos ninguém. There is no place in the Bible where God asks anyone to become a Jew. Never, ever Não in the scriptures. existe na Bíblia nenhum lugar onde Deus fala para as pessoas assim, vocês têm que se tornar judeus. Não, lugar nenhum.
The only reason why God chose Israel O único motivo pelo qual Deus escolheu Israel is to actually show the world that he is God. é para mostrar ao mundo que ele é Deus. And Israel didn't even have a clue Porque Israel não tinha nem noção do que estava acontecendo. that everything that he's doing through them and with them and by them De tudo que Deus está fazendo através de Israel, junto com eles, por eles, is that the world will know that he is é God. para que o mundo saiba que ele é Deus. The plan of God was to use O Israel plano de Deus foi usar to Israel bring to the whole world para trazer ao mundo the belief in one God, que crê em um Deus, the Word of God, a palavra de Deus and the Son of God. e o Filho de Deus. But he never asked them, now become Jews. Mas Deus nunca falou, olha, primeiro se tornem judeus. In fact, Na verdade, até in Jerusalem, em Jerusalém, when the church gathered together in Acts chapter 15, quando a igreja se reúne em Atos 15, and the question was, should the Gentiles be circumcised? e aí começa aquela pergunta entre eles, será que um gentil pode ser circuncidado? You can imagine, Paul comes and preaches freedom in Jesus. Aí você imagina, né? Paulo ele chega e começa a pregar a liberdade em Jesus. Preaches eternal life. Ele prega a vida eterna. And then when he left, E aí quando ele sai, people would come to the church. as pessoas chegavam na igreja. Say, that's nice what he told you. Ah, legal o que Paulo falou, né? But where are all the guys, all the men? Mas cadê o pessoal aí, os homens? And aí? all the men are like that. Yeah, E eles assim, you must be circumcised. ó, tem que ser circuncidado, tá? And all the smiles were Aí gone. o sorriso deles ia por água abaixo. What? Como assim? So they wrote a letter. Então eles escreveram uma You carta. told us that we don't have to do this. Você disse pra gente que a gente não tinha que passar por esse processo And aqui the todo. minute you left, somebody comes and Mas says, we quando have to você do vai this. embora, Paulo, no minuto seguinte o pessoal vem e fala, não, tem que passar por isso aqui sim. So they gathered together in Jerusalem. Aí eles se reúnem em Jerusalém And Peter e Pedro said, I want to talk. Pedro fala assim, eu quero a palavra. I'm the first of all of you, he said, Sou o primeiro de todos vocês. that God called him to speak to the Gentiles. Deus os chamou para falar aos gentios. And I was the first E eu fui o primeiro to enter into a house of an Italian de entrar numa casa de um italiano spaghetti bolognese eating que person. come espaguete à bolonhesa. Eu fui o primeiro a entrar numa casa desses. A picanha eating. Comedor de yeah. picanha. I'm the first Fui o primeiro a entrar numa casa dessas. who preached the gospel of Jesus Christ to a whole family Que of non-Jews. pregou o evangelho a uma família inteira de não-judeus. I saw with my very E eyes eu vi that the com os Holy meus Spirit próprios came upon olhos, them. o Espírito Santo desceu sobre aquela família. And I'm like, wow, E eu fiquei maravilhado. I'm a Jew. All those years I keep the Sabbath, keep this, Eu keep sempre this. fui judeu a vida toda, guardo o sábado, faço isso, faço aquilo. They eat picanha. Eles comem They picanha, eat spaghetti comem bolognese. espaguete à bolonhesa, They eat pasta with frutti di mare. macarrão com um bocado de coisa. And the Holy E Spirit o comes upon them. Espírito Santo veio em cima desse povo. And then Peter says to the people, E aí Pedro falou ao povo assim, how dare we como é que então a ask gente them vamos pedir para eles? to keep the law Como é que a gente vai colocar sobre eles that even our own fathers couldn't? a obrigação de cumprir a lei, se nem que os nossos pais e antepassados conseguiram? He said the opposite. É o contrário, né? We should be saved just like them. Nós deveríamos ter sido salvos como eles. See, he understood Então Pedro entendeu that God saved the Gentiles que Deus salvou os gentios and he will provoke that way the Jews to jealousy. e dessa forma ele provoca os judeus ao ciúme. So the day of Pentecost in Jerusalem 2,000 years Então ago, o dia de Pentecoste em Jerusalém, 2000 anos atrás, something spectacular happened. algo espetacular aconteceu. Up until this point, Até esse momento, all throughout the Old e Testament, por todo o Antigo Testamento, the Holy Spirit never entered anyone, but it would come upon and leave.
O Espírito Santo nunca tinha entrado dentro de ninguém. Ele vinha sobre a pessoa e partia. The Holy Spirit would come upon a person, O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre uma pessoa. and as you could see in the books of the kings, he would leave that king and it would go to another. Como você vê no livro dos reis, ele saía de um rei, ele ia para um outro rei. This is exactly why when David was confronted by Nathan the prophet, Por isso que quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, he said, "Don't take your Holy Spirit from me." ele ora, não tira o teu Espírito Santo de mim. He begged God, "That's the only way I know you, I understand you, I communicate Ele with you." implora a Deus, né? Não tira o teu Espírito Santo de mim, porque é a única maneira de eu me comunicar contigo, de eu te entender. And that day in Acts chapter 2, the first 4 verses, E naquele dia, ali em Atos 2, os primeiros 4 versos, they were filled with the Holy Spirit. todos eles foram cheios com o Espírito Santo. Later on, the Bible says they were sealed with the Holy Mais Spirit. tarde, a Bíblia diz que eles foram selados com o Espírito Santo. This is it. É isso. Their names are now written O in nome deles agora está the escrito Lamb's book of life. no livro da vida do Cordeiro. He who has the Spirit has the life. Aquele que tem o Espírito tem a vida. And no one can have his name erased from the Lamb book of life, E ninguém pode ter o seu nome apagado do livro da vida do Cordeiro. because death for the believers means nothing. Porque a morte para o cristão não significa nada. To be absent from the body is to be present with the Estar Lord. ausente do corpo é estar na presença do Senhor. Wow. I want to tell you another interesting thing. Eu quero te falar uma outra coisa interessante. The Jewish people believe that 50 days after the Passover, after when they walked in the desert, Então, o povo judeu acreditava que 50 dias depois da Páscoa, né, depois eles saírem, caminharem pelo deserto, they believe that 50 days after Moses was there on the mountain and he received the law. e eles acreditam que foi 50 dias depois que Moisés estava no monte onde ele recebe as tábuas da lei. And in the Jewish tradition, the law was given with tongues of fire. E na tradição judaica, a lei foi dada com línguas de fogo. And then we know that when Moses came down, he saw that the children of Israel built the golden calf. E nós sabemos que quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, ele viu que o povo de Israel tinha feito ali um bezerro de ouro. And Moses asked, E Moisés perguntou: what tribe didn't take part in this? quem? Que tribo participou disso? Only one tribe came out. Que tribo não participou dessa bagunça aí? Moisés perguntou. E só uma tribo se afastou. The tribe of Levi. A tribo de Levi. And Moses says, because of that, you will serve me. E aí Moisés falou assim: por causa disso, vocês vão me servir. You will serve the Lord in the house of Vocês the vão Lord. servir ao Senhor dentro da casa do Senhor. In that day, the Bible says in Exodus 32, verse E 28, naquele dia, em Êxodo 32, verso 28, fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. 3,000 men of the people fell that day. That means were killed that day. That means great judgment and death followed that terrible day. 3.000 homens do povo morreram naquele dia, quando Moisés desce do monte. O grande juízo caiu sobre o povo. The Bible says that the law kills, A Bíblia diz que a lei mata, the Spirit gives life. mas o Espírito dá vida. And 2,000 years ago in Jerusalem, E 2.000 anos atrás, em Jerusalém, when the Holy Spirit descended and came and filled that room, quando o Espírito Santo veio, desceu e encheu aquela sala, the gospel was shared with the people of Israel from all over the world that came to Jerusalem. o Evangelho foi compartilhado com o povo de todo o mundo que chegou ali em And in Jerusalém. Acts 2:41, E em Atos 2, then those who gladly received his word were baptized, and that day about what?
3,000 souls E were naquele added dia to diz them. que os que receberam a mensagem foram batizados e houve um acréscimo de 3.000 almas, 3.000 pessoas se converteram naquele dia. 3,000 men died, 3,000 souls were added to the 3.000 kingdom. morreram, 3.000 Christ. almas foram acrescentadas ao reino em Cristo. Now, Agora, we have a long time nós temos um período longo from the spring holidays that were already fulfilled das festas da primavera que já se cumpriram to the fall holidays that have not been yet fulfilled. até as festas de outono que ainda não se cumpriram. Now comes the thing that really should excite you. Agora vem aquilo que deve deixar você empolgado. The 7th month comes, Chega ao 7º mês. and on the first day of the month, No primeiro dia do mês, Moses told the children of Israel, you should have Sabbath rest, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation. diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Come together, Se reúnam, blow the trumpets, toquem a trombeta go home. e vão para casa. Sounds, Parece meio, né? Como assim? what is this? Como assim? O que é isso? And for the longest time, we are doing that. E por todo esse tempo, nós estamos fazendo isso. The Jews, every feast of trumpets, Os judeus, sempre que chega a festa das trombetas, they have the shofar, eles têm o shofar. and they blow the shofar. Eles vão lá e sopram o shofar. They don't know why, Não sabem o porquê, but they do it. mas eles fazem. Now I want to talk about you. E agora eu quero falar sobre você. The Bible says in Numbers chapter 10 that Moses was supposed to make 2 silver trumpets. A Bíblia diz em Números capítulo 10 que Moisés era para ele fazer 2 cornetas de prata. You can read those verses. Faça 2 cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você à entrada da tenda do encontro. And I was thinking, why 2? Why silver and why trumpets? E eu pensei, por que 2? Por que de prata? Por que trombetas? So we know now that trumpets are to attract the attention of the people. Então nós sabemos que as trombetas eram para atrair a atenção do povo. Silver is precious but not perfect. Prata é precioso. But not perfect. It's not gold. Prata é precioso, mas não é perfeito, não é o ouro. And 2, E 2, it's because God has 2 groups of people. é porque Deus tem 2 grupos de pessoas They're not perfect, que não são perfeitos, but He's using them mas Ele está usando eles to get the attention of the whole world. para chamar a atenção do mundo. And only since 1948, E desde apenas somente de 1948, the church and Israel are coexisting. que a igreja e Israel, somente a partir de 1948, essas duas coexistem. You understand that the church was there for 2,000 years? Você entende? A igreja está aí há 2000 anos. Israel was gone. Israel tinha sumido. They're not in their land. Não estavam na terra de Israel. Don't have their flag. They don't have their Não tinham a sua capital. bandeira, não tinham a sua capital, No, not using their language even. não usavam a sua língua. And before the church was there, Israel was in their land, but there was no church. E antes da igreja estar lá, Israel estava na sua terra, mas aí não tinha igreja. Since 1948, Mas aí então, desde 1948, Israel is in the Bible a fig tree. Israel na Bíblia, ele é representado pela figueira. The fig tree is actually representing Israel's national privileges. A figueira representa os privilégios nacionais de Israel. Their land, their capital, A terra, o capital, their language. a língua. And Israel, only since 1948, E somente desde 1948, the fig tree came back to life. a figueira voltou a nascer. And Jesus said A vida, né? Voltou à vida. E Jesus disse, in Matthew 24, em Mateus 24, verses 32 to 33, versos 32 e 33, aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas,
saibam que ele está próximo às portas. Ever since 1948, all of us entered into the most amazing prophetic sign of the end times ever. Então todos nós, a partir de 1948, entramos nesse sinal profético mais incrível e maior de todos, o nascimento de Israel. In Joel 1, 6 and 7, you can see, Em Joel 1, versos 6 e 7, está ali, speaking of Israel in their land, falando de Israel na sua terra. look what Joel said. Olha o que ele fala: uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhe a casca e a derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. So it says the fig tree, yes. Hosea 9, verse 10, I found Israel like grapes in the wilderness. Quando encontrei Israel como uvas no deserto. I saw your fathers as the first fruits of the fig tree in Quando its eu vi os season. seus antepassados, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. The return of Israel back to their land was prophesied in Ezekiel 36. Então Israel voltar para sua terra foi profetizado em Verse Ezequiel 24. 36, verso 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. And so Israel and the church are the two witnesses of God, as he says in Isaiah and in Acts. Então Israel e a igreja são as duas testemunhas de Deus, como ele diz em Atos. And so we have to understand E Isaías também, né? Então nós temos que entender that we today live in the times que nós hoje vivemos nessa época, when symbolically Israel and the church, the two silver trumpets already exist, onde simbolicamente Israel e a igreja, essas duas cornetas de prata, estão aí, existem. but I want to remind you that you have a different trumpets that you are waiting for. Mas eu quero lembrar vocês que vocês estão ouvindo um outro som de uma outra trombeta. Look at yourself. I want everyone to just look at yourself Eu like quero that. que vocês se olhem, olhe para você, se olhem aí. Okay. Some of you say, I like it. Alguns falam assim, eu gosto de mim. Some of you say, I don't like it. Alguns vão falar, não gosto muito do que eu tô vendo. But now you can take your fingers and pinch yourself. Agora pega o dedo e belisca aí, se Yeah. belisca. That's you. Can you feel É it? você mesmo? Tá sentindo? Okay. I want you to know Eu quero que você saiba. I love you Eu te amo very much. muito. But you Mas você, are all dying. vocês todos vão morrer. If estão you don't morrendo. believe me, Se você não acredita em mim, take a picture of yourself from 10 years ago. olha uma foto de 10 anos antes Look at yourself e today. olha uma foto hoje. You're dying. Nós estamos morrendo. Sorry. Sinto muito, Because we were born in the flesh. porque nós nascemos na carne. And unfortunately, sin brought death to the world. E infelizmente o pecado trouxe morte ao mundo. And life shortened. E a vida encurtou. We have death, so we cannot live forever. Nós temos a morte, por isso que nós não podemos viver para This sempre. body Esse corpo cannot enter into heaven. não vai poder entrar no céu. It has sin. Ele tem pecado. It's dying. Ele está morrendo. It has to change Ele tem que ser transformado before we're out. antes de sairmos. So I want you to remember in Então- 1 Corinthians 15, Quero que vocês se lembrem, 1 Verse Coríntios 51 and 15, 52. 51 e 52. look for the trumpet sound because it is an important one for all of us. Olhem para o som da trombeta, porque é um importante para nós. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. In order to go to be with God, Para irmos para o céu, estarmos com Deus, first, He's going to change all of our bodies. primeiro Ele vai transformar os nossos corpos. Now, those of you who are going to the gym every day Aqueles que vão para a academia todo dia, and you have the perfect body,
Vocês têm o corpo perfeito. You're probably saying, dang, Você está falando assim, I que worked isso? so hard on it. Tô trabalhando duro nesse meu corpo. Yeah, you'll have to say goodbye to it. Você vai ter que falar tchau para ele. Because that body cannot enter into Porque heaven. esse corpo não pode entrar no There céu. will be a trumpet blowing in the heavenlies. Vai ter uma trombeta vai soar no céu. In a twinkling of an E num eye, piscar de olhos, your body will o change. seu corpo vai ser transformado. And this body that is dying E esse corpo que está perecendo will become a body that cannot die. vai se tornar um corpo que não pode morrer. This, the Bible talks about how the this, how do you say, Mike? This perishable, this perishable body. O corpo perecível vai se Yeah, there is another revestir, word. né, corruptível de incorruptibilidade. Exactly. So it's the trumpet. É a trombeta. That's the trumpet for us, the believers. Essa é a trombeta que o cristão está esperando. But there's another trumpet. Mas tem uma outra trombeta. Matthew 24. Mateus 24. See, the first trumpet that we just talked about, the world is going to live his life. Então, a primeira trombeta que nós falamos, o mundo vai estar vivendo a sua vida, We're out of here. saímos daqui. But the world will continue. Mas o mundo vai continuar. As in the days of Noah. Como nos dias de They Noé, get married, as pessoas vão they casar, give to vão se marriage, dar em they casamento, work, they vão party. trabalhar, vão fazer as suas The festas. carnival in Rio will O carnaval continue. no Rio vai continuar, We'll just not be here. mas nós não estaremos aqui. But once we're out of here, Mas quando estivermos fora daqui, there will be 7 years of tribulation. vão acontecer 7 anos de grande tribulação sobre a terra. And trust me, you don't want to be here. E acredita em mim, você não vai querer estar aqui nesse período. And Jesus in Matthew 24 on Mount of Olives Jesus, em Mateus 24, no Monte das said to the Oliveiras, disciples, ele disse aos discípulos, immediately after the tribulation of those days, imediatamente após a tribulação desses the dias, sun will be darkened, o sol escurecerá, the moon will not give its a light, lua não dará a sua the luz, stars will fall from as heaven, estrelas cairão the do céu, powers of the heavens will be e shaken. os poderes celestes serão abalados. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do And Homem. then all the tribes of the earth will E mourn. todas as nações da terra se They will see lamentarão. the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great E glory. verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. And he will send his angel with a great sound of a trumpet. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta. And guess who is going to gather with that sound? E quem que vai, adivinha quem vai se reunir nesse som? All of you. Todos vocês. And they will gather together his elect from the four winds, from all the ends of the heaven. E estes se To the reunirão os other. seus eleitos dos 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Those 7 years that the world goes through tribulation, we're in heaven. Nesses 7 anos que o mundo vai passar por uma And tribulação, Jesus says, time to go nós back. estaremos no céu. And the trumpet, E aí a trombeta, the same trumpet that called us up, a mesma trombeta que nos levou para cima, is now going to call us back vai nos chamar, vai tocar e nos chamar para to return with voltar, Jesus. para retornarmos com Jesus. And you know, Zechariah 14 says, Zacarias 14 fala o in seguinte, that day his feet will stand on Mount of Olives. que naquele dia o seu pé vai estar de pé no Monte das Oliveiras. And at the very end, thus the Lord my God will come and all his saints with you. Read the beginning and then the very end. E então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Yes, so Jesus will come back and we will come back with him. Jesus vai voltar e todos os seus santos vão voltar com And ele when para we essa terra. come back with E Jesus, quando nós voltarmos com Jesus, Israel is a people that are now on their knees praying and asking the Lord to come. Israel é um povo que vai estar aqui de joelho orando, pedindo para Deus voltar. And they will say, Baruch haba b'shem Adonai, Eles vão clamar: of the Lord. bendito é o que vem em nome do Senhor. You see, they will understand that all their religion Eles vão entender
que All- toda a religião deles, all the time they were fasting, todo o tempo de jejum, all the time they were thinking that they are so important. todo esse tempo que eles acharam que eles eram tão preciosos e The importantes, times they thought that being a Jew is enough, quando eles achavam, ser judeu é suficiente, they will understand that they were wrong. eles vão entender que estavam errados. You see, when you understand that all your life you've been wrong, Quando você percebe, entende que, poxa, minha vida toda eu estive errado, that God loves you not because you are so great. que Deus te ama não porque você é grandioso, Actually, while you were still a sinner, He na died for verdade, you. enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. When you understand that by grace you have been saved, nothing that you did caused God to love you more. Quando você entende que pela graça sois salvos, não há nada que você tenha feito para que Deus te ame mais. It afflicts your soul Isso dói lá na alma. because you understand religion cannot help you. Porque aí você entende, a religião não me ajuda em nada. Doesn't matter how many times you say Ave Maria, Não importa quantas vezes você vai falar Ave Maria, Hail Mary, you know, all of that. tudo isso, Ave Maria, tudo isso. Doesn't matter how many times you fast, how many Não money you vai give, importar quantas vezes você jejuou, o dinheiro que você entregou. and it's to afflict your soul when you understand that it's out of your control. Dói na alma quando tu entender. Ai, caramba, estava fora do meu controle. And the Lord said to the people of Israel in Leviticus, the 10th day of the 7th month you shall be a day of atonement, you shall afflict your souls. E o Senhor fala em Levítico 23, 27, o 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. E Afflict your soul? Yeah. afligir a sua alma, vocês vão afligir a sua alma. What does it say in your language? I'm wondering. To afflict the soul. Maybe Afligir a alma, mas is Leviticus 23, 27, maybe it's... yeah, he has it on his iPad, but... humilhem-se. Humble yourselves. Oh yeah. humble Why yourself? not? Fine. It's right here. Yeah, it says. Really? That's what he says? Fala humilhem-se. Well, that's a wrong translation. Essa tradução está equivocada. The Hebrew translation, A the Hebrew tradução no hebraico, is afflict your soul. no hebraico é afligir a alma. It's not be humble. Não é ser humilde, It's humilhado. actually to suffer, but not in your body, in your soul. É sofrer, mas não é sofrer no corpo, é sofrer na alma. You know, people love to suffer in the body As pessoas gostam de sofrer no corpo, né? because that gives them ego for the soul. Porque quando a pessoa está sofrendo no corpo, enche o ego, a alma. I fast 5 times. Né? Eu jejuo 5 vezes. Oh, I fasted 30 days. Eu jejuei 30 dias, né? And they afflict their tummy, their Então, bellies. afligem a barriga, But actually in their souls, they're actually proud. mas na alma tá cheia de orgulho. To afflict your soul is not to fast. Afligir a alma não é jejuar. It's to understand that there is nothing in you, É entender que em nós não há nada and yet God loved you. e ainda assim Deus te ama. And that there is nothing you can do E que não há nada que você possa fazer that can cause Him to love you que more possa fazer com que Deus te ame mais than He already loved do you. que Ele já te ama. When men understand that it's out of our control, Quando o homem entender, está fora do nosso controle. God is not counting your fasting days. Deus não conta ali, o jejuou mais uma vez, mais outra. Now, if the Holy Spirit tells you to fast, by no means Se o do it. Espírito Santo fala jejua, você vai e jejua. But it's not like the more you fast, the more cookies you have. Mas não é tipo assim, quanto mais você jejua, mais cookies você ganha, né? But that day of atonement is going to be fulfilled Mas esse dia da expiação vai se cumprir. when Jesus will come back Quando Jesus voltar. and Israel will look at Him whom they pierced. E Israel vai olhar para ele, aquele que eles perfuraram. As Zechariah 12:10 says. Como diz em Zacarias 12:10, olharão para mim aquele a quem traspassaram. And yet they will mourn for him as one mourns for his only son. E chorarão por ele como quem chora a perda de um único filho. Israel as a nation will be saved. Israel como uma nação vai ser salva. Only
somente when they recognize Jesus. quando eles reconhecerem Jesus. And they will mourn and cry and repent. E aí eles vão lamentar, vão chorar, vão se arrepender. You cannot enter into the kingdom of God Você não pode entrar no reino de Deus unless you repent. a menos que você se The first word arrependa. that came out of Jesus' mouth, A primeira palavra que veio da boca de Jesus: repent, arrependam-se, for the kingdom of God is at hand. pois é chegado o reino de Deus. Churches don't teach what it is today. As igrejas não ensinam o que é isso hoje. Some pastors actually write books when they say it's not necessary to repent Tem anymore. pastor que escreve até livro falando que não é necessário mais arrependimento. Ladies and gentlemen, the feast of Yom Kippur will be fulfilled when we will come back with Jesus. Pessoal, a festa do Yom Kippur vai se cumprir quando nós voltarmos com Jesus. And the last festival, E a Tabernacles. última festa, né? O tabernáculo. And it's the only festival E é a única festa that the Gentiles will have to celebrate every year que os gentios vão ter que celebrar todos os anos. throughout the entire millennial Por kingdom. todo o milênio. Reino 1000 milenar de years Cristo. Por millennial 1000 kingdom. anos. The Bible says in Zechariah 14 verses 16 to 21. Em Zacarias 14, do 16 ao 21. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. It's the only festival that the Old Testament É a única festa que o Antigo Testamento says that the nations diz que as nações will celebrate it. vão celebrar. They mention Jerusalem as the place they will celebrate it. Eles falam que vai ser em Jerusalém que será And celebrado. they mention a kingdom with a king. E um reino com um rei. The only place and O the único only time lugar e o único momento is when Jesus will come back to reign from é Jerusalem quando Jesus vai voltar para reinar de Jerusalém over the whole world. sobre todo o mundo. So, the 7 festivals, let's run them. Passover already fulfilled in Jesus' Então vamos lá. crucifixion. As 7 festas. A festa da Páscoa já se cumpriu na crucificação de Jesus. The next one, unleavened bread, A segunda festa, a festa dos pães sem fermento. the sinless life of the Lord and the holiness of the life that is required from us, the believers. A vida sem pecado do Senhor e também a vida de santidade que é requisitado de nós, os cristãos. It has been fulfilled in Se Christ. cumpriu em Cristo The Jesus. 7th, first fruits was fulfilled when Jesus resurrected. A festa dos primeiros frutos também se cumpriu quando Jesus ressuscita. Pentecost was fulfilled when the Holy Spirit descended and the church was born, basically. Pentecostes também se cumpriu quando o Espírito Santo veio e aí nasce a igreja. And the trumpets, A festa das trombetas. very soon. Em breve, eu não consegui traduzir. For the believer, it's the rapture. For Israel, is the second coming. Em breve, né? Para o cristão é o arrebatamento, para Israel a segunda vinda. And of course, the Day of Atonement, E aí o dia da expiação the future when Israel's national repentance é um futuro ainda para se cumprir quando a nação de Israel num todo se arrepender. will be followed by their salvation, of course. Né? E aí o arrependimento vai seguir a salvação de Israel. And tabernacles is the millennial kingdom when the Lord will tabernacle with E a us. festa dos tabernáculos, o reino milenar, quando o Senhor vai fazer morada entre nós. And I want you to remember E eu quero que vocês lembrem, that your free choice a tua escolha, is what makes you free choice, a tua escolha é o que te faz o próximo. Por favor. either in the heart of the plan of God for redemption, É o que a tua escolha é o que te coloca no coração de Deus para o plano de redenção. actually it's a mistake. It's a plan of God of destruction. Satan's plan of destruction originally. Sorry about that. É. The plan of God for redemption, the plan of Satan for destruction. Traduz aí, se dá. Okay, we'll have to Plano change de it. Satanás para destruição e não redenção. And I want to conclude with these verses. E eu quero concluir, pode passar para os próximos versículos. In other words, you understand, the Word of God from the very beginning described all of the
plan of God for Então, salvation. em outras palavras, a palavra de Deus, desde o princípio, ela já revela todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. You're a sinner. Nós somos pecadores. Blood has to be shed for you. O sangue teve que ser derramado por você. That blood will take your place O sangue toma o teu lugar and will save you from the judgment. e te salva do juízo vindouro. The Holy Spirit will be followed O by it. Espírito Santo vem então. Eternal life is promised to you. E a vida eterna vos é prometida. By the trumpet you will go up to be with him. E ao toque da trombeta você vai subir And para by the estar com o trumpet you'll Senhor. come back to reign with E ao him. toque da trombeta nós voltaremos para reinar Israel com as a ele. nation will be saved. E aí então Israel como uma nação And, será salva. and eventually the Lord will tabernacle among E aí eventualmente his o Senhor people. vai habitar entre o seu povo. And because the trumpets are the thing we're all waiting for, E por causa que nós estamos esperando as trombetas, I want to ask you, what kind of a trumpet are you? eu te pergunto, que tipo de trombeta você é? In 1 Corinthians 14:8, Em 1 Coríntios 14:8, for if the trumpet makes an uncertain sound, fala assim, se a trombeta não emitir um som claro, who will prepare for quem battle? se preparará para a batalha? You live in Rio de Janeiro. Vocês moram no Rio de Janeiro, You live in one of the most populated cities in the world. numa das cidades mais populosas do mundo. Most of the people around the world knows this city, A maioria das pessoas no mundo todo conhecem o Rio de Janeiro. not because of Calvary Chapel, Não por causa da Calvary, not because of the Baptist churches around não here. por causa das igrejas batistas que tem aqui. But you know what they know of this city? Mas sabe o que as pessoas conhecem sobre o Rio de Janeiro? They know two things of this city. Sabem duas coisas. That once a year, Que uma vez por ano there is a carnival tem here. o carnaval no Rio de Janeiro. And the carnival is a very, very fleshy E que o carnival. carnaval é uma festa da carne. And they also wonder, E também as pessoas se how perguntam, come this happens every year como é que isso acontece todo ano? when Christ is standing on the mountain Quando o Cristo está lá na montanha, lá o Cristo Redentor, with his hands de spread braços out. abertos. And I believe with all of my heart E eu acredito de todo o coração that the missing link que here esse elo que está faltando is that which we see here in é o que small nós vemos aqui, nesse and in other grupo, churches in em big. outras igrejas. It's the people of God É o povo de Deus. that are there to share the word of God O povo de Deus que está ali para compartilhar a palavra de Deus with a lost world, com o mundo perdido, telling them there is a plan. dizendo para eles que há um plano. God has a plan. Deus tem um plano. He prescribed it Ele escreveu esse plano and he's fulfilling it. e ele vai cumpri-lo. And you have a free will. E você tem o teu livre-arbítrio. Either you want to be according to the plan of God, Ou você vai querer fazer parte do plano de Deus, or you want to follow somebody else's plan for ou you. você vai querer seguir o plano de uma outra pessoa para você. But God gave you free will. Mas Deus te deu o livre-arbítrio. Because only when you have free will you can worship God in spirit and in Porque truth. somente quando você tem esse desejo de escolher, você vai poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Only when you have free will you can love the Lord with all your heart, all your soul, Somente all quando your você mind. tem livre-arbítrio, você pode amar a Deus de toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o coração. Every day you are going to face decisions. Todos os dias você vai ter que tomar decisões. And you have free will. E você vai ter ali o livre-arbítrio de decidir. But as believers, Mas como cristãos, you can either follow the Holy Spirit você vai poder seguir ou o Espírito Santo, that will lead you and you will be spirit-led, que vai te dirigir e você vai ser direcionado pelo Espírito, or you'll give up to the flesh that you're still trapped into. ou você vai se entregar à carne, que nós ainda estamos presos a ela. So choose between the carnival and Jesus on the Então mountain. escolham, né, entre o carnaval e Jesus no Corcovado. It's that choice every day. É essa escolha
que nós temos para fazer todos os dias da the nossa vida. spirit or the flesh. O espírito ou a carne? Both are surrounding this city. Ambos cercam a cidade. And my prayer is that you will understand that we live in the last days. E a minha oração é que vocês compreendam que estamos vivendo nos últimos The dias. two trumpets are already there. Que as duas trombetas já estão aí. Israel is back in. Can you imagine? I am the first generation of my family back in the land. Você acredita? Eu sou a primeira geração da minha família que voltou para a terra de Israel. I'm a Jew from the tribe of Judah, born in Jerusalem. Judeu da tribo de Judá, nasci em Jerusalém. Jesus said, when you see those things, Jesus falou, quando você começar a ver essas coisas acontecerem, when that fig tree comes back to quando a life, figueira florescer, voltar à vida, the end is right there o at your final doorpost. está muito próximo. I hope you are encouraged today. Eu espero que vocês tenham sido encorajados hoje. And tomorrow, when the Jewish people will celebrate the Feast of Tabernacle, E amanhã, quando o povo judeu celebrar a festa do tabernáculo, you better remember, vocês vão lembrar, it's the only festival é a única festa that everybody will be que required to. todos serão requisitados para participar. And we are longing for the day E nós esperamos pelo dia that we will be with him here and reigning with him here and celebrating with him here. que nós estaremos com ele aqui, reinaremos com o Senhor e celebraremos com ele But aqui. if you want to celebrate the seventh festival, E se você quer celebrar a sétima festividade, you have to believe in the first six. você precisa, You para have to você believe. permanecer no tabernáculo, você tem que acreditar nas outras 6 anteriores. You have to believe in the Son of God, who is the Lamb of God, Acreditar no Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus, who came and lived sinless life, que veio e viveu uma vida sem pecado, shed his blood for you, que derramou do seu sangue por você, resurrected so he can defeat death, ressuscitou para que ele pudesse vencer a morte, gave you the Holy Spirit, te deu o Espírito Santo. soon will come to take you with a trumpet Em blast, breve, no som de trombeta, virá te buscar. give you gifts, Te deu dons, awards recompensas in heaven for no everything you céu. did, marry you as the bride, Te casou como a noiva and return back with you to reign, e retornará contigo para reinar, so you can celebrate the Feast para of que você Tabernacles. possa celebrar a festa dos tabernáculos. Father, com o we Senhor. thank you so much Pai, nós te agradecemos muito that we have such a great promise. por essa grande promessa. The promise that you are soon coming to take us, A promessa que você em breve virá nos buscar. that this perishable body, Que esse corpo perecível, this body that is now mortal, esse corpo que está morto, will wear immortality. vai se revestir de imortalidade. At the sound of the trumpet, Ao som da trombeta, we're soon going to be out of here. em breve estaremos fora daqui. Israel is in the land. Israel já está na terra. It's a prosperous place. É um lugar que The prospera. enemies are already surrounding Os it. inimigos já rodeiam Israel. Everything you said regarding the spirit of the Antichrist and the mystery of lawlessness, Tudo que o Senhor falou sobre o espírito do anticristo e o mistério da impiedade. the world is getting ready to receive that terrible leader. O mundo já está se preparando para receber esse líder terrível The anticristo. world is pushing O mundo já está pressionando, God out, pressionando Deus para fora. and they want to have a long carnival to. E eles querem um carnaval que dure para sempre. So Father, we ask that in the little time that is left for us E here, Pai, nós te pedimos que no pouco tempo que nos resta, we will be light in the dark. sejamos luz no meio das trevas. We will be the ambassadors of Christ. Sejamos os embaixadores de And Cristo we will offer people e que possamos oferecer às pessoas the hope of salvation, a esperança da salvação, of eternal life, da vida eterna, of the love of God do amor de Deus, that is better than anything else. que é melhor do que qualquer outra coisa, Because nothing can separate us from it. porque nada pode nos separar. Even if we live in favela Mesmo se morarmos na or in the favela biggest palace in ou the nos city, palácios da cidade, the love of God cannot separate, o amor de Deus não pode se separar de nós. cannot be separated from us. Jamais vai se separar de nós.
We thank you, Father. Nós te agradecemos, We Pai. ask for this church Nós pedimos para essa igreja, and for the leadership para a liderança and all the members e todos os membros, that they will be found faithful when you come. que sejam encontrados como servos fiéis quando o Senhor voltar. And when you come, E quando o Senhor voltar, you will find them doing your business. que o Senhor os encontre envolvidos no teu trabalho. We thank you and we bless you. Nós te agradecemos e te In bendizemos. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Aleluia.